Numa homilia em 25 de janeiro de 2015, tratando da unidade cristã entre aspas e assuntos relacionados, o antipapa Francisco pronunciou-se contra a prática da apologética católica. Além disso, ele rejeitou, mais uma vez, converter protestantes cismáticos e outros. Ele denunciou o ato de tentar convencê-los da fé católica. Ele também ensinou a heresia condenada de que existem mártires não católicos. Não que mais provas fossem necessárias, obviamente, mas esta homilia demonstra novamente que Francisco é um herege manifesto, um apóstata e um antipapa, e que o que temos dito há anos sobre os antipapas do Vaticano II é verdade. Já é hora de todos terem percebido isso. Francisco declarou, abre aspas, é possível superar muitas controvérsias entre cristãos herdadas do passado, pondo de lado qualquer atitude polêmica ou apologética e procurando, juntos, individuar em profundidade aquilo que nos une. Fecha aspas. Portanto, ele denuncia a apologética católica, ter uma atitude apologética, isto é, tentar responder, convencer, refutar, debater, etc., protestantes, cismáticos e outros não católicos. Ele também declarou, abre aspas, a unidade dos cristãos, é nossa convicção, não será o fruto de sofisticadas discussões teóricas onde cada um tenta convencer o outro da justeza das suas opiniões. Fecha aspas. Portanto, a unidade cristã, de acordo com o antipapa Francisco, não se consegue tentando convencer um protestante ou um outro não católico da solidez da fé católica. Isso é uma heresia escandalosa. É exatamente o contrário do ensinamento católico. Na sua encíclica Mortalium Animos, o Papa Pio XI declarou que a unidade dos cristãos só pode ser promovida promovendo o regresso dos não-católicos ou a sua conversão à Igreja Católica. Toda vez que o antipapa Francisco ensina que os não-católicos não precisam ser convertidos, ele rejeita o dogma definido fora da Igreja Católica não há salvação. Tal como o nosso material documenta, veja os vídeos em que Francisco realmente crê, por que Francisco não pode ser considerado o Papa e os artigos em nosso site. O antipapa Francisco rejeitou publicamente o proselitismo ou o ato de tentar converter não-católicos à fé católica, aproximadamente 30 vezes diferentes até agora. Dizer, diante de tais evidências, que ele professa a verdadeira fé, que é o que significa quando você o chama de Papa, é blasfémia. O facto de um número considerável de pessoas que se consideram católicas conservadoras ou tradicionalistas, entre aspas, ainda considerarem este completo herege como o Papa, face aos factos e evidências que provam que ele não é o Papa que estão prontamente disponíveis, é um comentário surpreendente sobre a infidelidade e má vontade das pessoas. Eles veneram vestes. Eles não acreditam nos princípios sobrenaturais da fé ou nos dogmas católicos, os quais ensinam que um incrédulo como Francisco não pode estar na Igreja nem ocupar um cargo na Igreja, mesmo que ele se vista com trajes papais. As declarações do antipapa Francisco também expõem a completa tolice de todos aqueles que se envolvem em qualquer forma de apologética católica, entre aspas, ou de defesa da fé católica, entre aspas, enquanto que o consideram obstinadamente Papa. A eles dizemos, quando é que vocês vão entender que ao reconhecer os antipapas do Vaticano II como verdadeiros papas, vocês estão a afirmar que a fé católica não tem sentido? Isto é assim porque vocês professam que pessoas que sustentam que não há necessidade de acreditar no ensinamento católico, como por exemplo Francisco, estão na Igreja Católica, professam a fé católica e até mesmo lideram a Igreja Católica. Quando é que vocês vão aprender que um verdadeiro defensor do papado em nossos dias deve, dentre seus primeiros deveres, expor completamente hereges como Francisco para que todos saibam que o que ele promove e o que ele representa não é a fé católica ou a Igreja Católica? Quando é que vocês vão descobrir que, ao reconhecê-lo como Papa, vocês atacam o papado e que aqueles que o denunciam corretamente como o herege e antipapa que ele é, defendem o papado? Na sua homilia herética, Francisco também diz, abre aspas, este mistério de amor é a razão mais profunda da unidade que liga todos os cristãos e que é muito maior do que as divisões ocorridas no decurso da história. Fecha aspas. Então, a negação do papado por parte dos não-católicos, a sua negação dos dogmas marianos, a sua negação dos dogmas sacramentais católicos, etc., não os separam da unidade da Igreja, segundo o antipapa Francisco. Ele professa unidade com eles assim mesmo. Ele é um herege e todos aqueles que o consideram como alguém que está na unidade da Igreja diante de tais factos são também eles hereges. Na sua homilia herética, Francisco continua a falar uma vez mais sobre as igrejas entre aspas e diz, abre aspas, para se poder cumprir eficazmente esta tarefa, é preciso evitar de fechar-se em particularismos e exclusivismos e também de impor uniformidade segundo planos meramente humanos. O compromisso comum de anunciar o Evangelho permite superar qualquer forma de proselitismo e a tentação da competição. Fecha aspas.
Portanto, ele rejeita novamente o proselitismo e a competição em todas as formas entre as várias igrejas entre aspas. Trata-se de mais uma completa rejeição da conversão de não-católicos à fé católica. Ele também diz, para de ser exclusivo. A exclusividade da Igreja é conhecida por estar ligada ao dogma fora da Igreja Católica não há salvação e ao facto de a Igreja Católica ser a verdadeira Igreja de Cristo. A declaração de Francisco rejeita esses dogmas. Depois disso, Francisco diz que há mártires não católicos, mais uma heresia. Falando das várias denominações, ele declara, abre aspas, quero recordar os nossos mártires de hoje, sem que os perseguidores façam distinção entre as confissões a que pertencem. Isto, irmãos e irmãs, é o ecumenismo do sangue. Fecha aspas. Desde que foi solenemente definido que ninguém, mesmo que ele derrame sangue pelo nome de Cristo, pode ser salvo ao menos que esteja no seio e na unidade da Igreja Católica, confira Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, na bula Cantate Domino, uma só declaração documentada de Francisco, ensinando que há santos ou mártires não católicos, provaria que ele é um herege e não o Papa. No entanto, o antipapa Francisco fez declarações ensinando a heresia condenada de que existem santos e mártires não católicos, aproximadamente em 20 situações diferentes.